Olá a todos e sejam muito bem-vindos a esta aula gratuita do curso de Suplementos e Fitoterapia no Sistema Nervoso. Eu sou a Ana Sofia Marques e é um gosto ter-vos a todos aqui. Se acordam cansados ou se sentem completamente estressados, se demoram horas a adormecer, então esta aula, posso-vos garantir, foi feita para vocês. Durante anos eu vi pessoas a gastarem dezenas, centenas de euros em suplementos que não resultam, ou pior, que até podem acabar por prejudicar a sua saúde. Se também já experimentaram uma melatonina que não funcionou, se também tomaram magnésio e não fez diferença nenhuma, ou plantas que prometeram milagres e afinal não os fizeram, não passaram de marketing, esta aula vai mudar tudo. Vamos mostrar aqui a abordagem cientificamente comprovada que uso em todos os meus cursos para usar os meus alunos a recuperar o seu controle sobre o stress, a ansiedade e o sono, usando neste contexto, suplementos e fitoterapia. Esta aula é uma amostra gratuita do curso de suplementação e fitoterapia, onde aprofundamos protocolos que realmente mudam vidas. E por isso fiquem até ao fim, porque eu vou partilhar algo que 90% das pessoas não sabe sobre suplementação para o stress. Os temas desta aula vão ser a ansiedade, a melatonina, a cafeína, a creatina, as plantas adaptogénicas e o ômega 3. Vamos falar então sobre ansiedade. A ansiedade é um dos maiores males do século XXI e está disseminada por todo o lado. E agora parece que tudo é ansiedade, mas na verdade não estamos assim tão longe da verdade. Criámos aqui um vasto mercado de soluções rápidas, naturais, acessíveis e que nós queremos promover a todo custo. O magnésio, a L-tianina, a valeriana, a passiflora, o triptofano, todos vendidos com a promessa de acalmar a mente sem os efeitos colaterais dos ansiolíticos tradicionais. Mas até que ponto é que estes suplementos são realmente eficazes ou que funcionam só porque nós acreditamos neles? Lacan e Vieira, em 2010, mostraram-nos que alguns suplementos mostram, sim, eficácia clínica em casos leves a moderados de ansiedade. O magnésio, por exemplo, está diretamente relacionado com a regulação do GABA. E o GABA é um neurotransmissor que nós possuímos naturalmente e que tem uma função inibitória que acalma a nossa atividade cerebral. Já a L-tianina, por exemplo, é encontrada no chá verde e acaba por demonstrar que tem algum impacto a reduzir a frequência cardíaca e a aumentar as ondas cerebrais alfa, que são as ondas associadas ao relaxamento. No entanto, estes mesmos autores alertam-nos aqui que estamos a falar de resultados promissores. E neste caso, Sarris em 2011 fez aqui uma revisão um bocadinho mais abrangente e apontou-nos para aqui alguma inconsistência metodológica nestes estudos. Por exemplo, muitos estudos são pequenos ou em pequenas populações, não são duplamente cegos, havendo aqui alguma falha de informação, há dosagens variadas e não há acompanhamento a longo prazo, que se torna fulcral no caso da ansiedade. Por isso, em alguns casos, os efeitos dos suplementos não superam os dos placebos, que pode atingir até 60% de eficácia percebida em casos de ansiedade. Ou seja, eu consigo acalmar-me porque eu sei que estou a fazer um suposto suplemento para a ansiedade, que na verdade não passa de um placebo e que, portanto, não tem que ter aqui impacto nenhum. E é aqui que começa o nosso verdadeiro debate, ou seja, estamos a confiar em suplementos porquê? Porque nós queremos acreditar neles, porque há realmente evidência científica, que já vimos que sim. O que é que estamos aqui a tentar fazer? Ou seja, será que estamos até a tentar as duas coisas em simbiose? Ou seja, há realmente algum efeito neuroquímico com base sólida e também pode haver aqui um bocadinho a nossa crença, o nosso querer que funcione. Por isso, o risco é criarmos aqui uma dependência emocional daquilo que é natural, daquilo que nos parece seguro, mas que na verdade não enfrenta a raiz do nosso problema, ou seja, a nossa relação com o stress, com a nossa produtividade, até com o sono e com a alimentação. Porque diferentes graus de ansiedade não se resolvem todos da mesma forma, obviamente. Ou seja, a indústria dos suplementos está-nos aqui a fazer criar uma narrativa de saúde emocional, vamos dizer assim, que dispensa a psicoterapia por completo, o que não é correto, hábitos de vida saudáveis e, acima de tudo, o nosso contexto social. Ou seja, basta engolir um comprimido para resolvermos? Pode ajudar, mas se calhar não é exatamente assim. Até porque isto iria aproximar-nos da mesma lógica dos fármacos, ou seja, eu tomo aquele fármaco e vou resolver. Com os suplementos não pode ser assim e a abordagem tem que ser aqui um bocadinho diferente. E por isso eu digo-vos, é urgente perguntarmos:
Será que os suplementos estão a tratar a ansiedade efetivamente ou que estamos só a adiar o seu enfrentamento? E até onde é que vai o poder do efeito placebo? Ou seja, do eu conseguir controlar porque sei que estou a tomar alguma coisa para. Estamos a confiar em soluções naturais ou estamos aqui a terceirizar o nosso autocuidado e estamos a colocar o nosso autocuidado naquele comprimido, naquela caixinha mágica? Também não é isso que os suplementos pretendem. Os suplementos, nomeadamente estes focados na ansiedade, em várias substâncias, como já vimos, que têm aqui algum impacto, querem primeiro um acompanhamento profissional especializado, claro, e depois querem aqui uma interação com o estilo de vida. E aí sim nós estamos a fazer uma suplementação correta, ou seja, eu vou tomar este magnésio porque tem eficácia comprovada, eu vou tomar esta valeriana porque efetivamente tem substâncias que eu consigo e que vão ter aqui uma ação benéfica no meu sistema nervoso, mas eu também vou fazer o resto, vou ter um sono saudável, vou contextualizar a minha ansiedade, ou seja, quando é que eu sinto ansiedade? É só quando estou perante uma prova difícil? É só quando sei que me vou cruzar com esta ou aquela pessoa? Ou seja, o nosso estilo de vida tem que ter aqui um impacto, porque a ansiedade, lembrem-se, é mais do que uma disfunção química, é uma resposta cultural, social e existencial, por isso carece aqui de um conjunto de fatores além da benéfica suplementação. Vamos agora falar sobre melatonina, que é uma hormona que nós sabemos que o nosso corpo produz naturalmente, mais precisamente ao nível da glândula pineal e que está diretamente regulada e ligada à regulação do nosso sono. O pico de produção de melanina acontece à noite, o que nos ajuda a adormecer e controla o nosso ritmo circadiano, ou seja, o controle de quando estamos a dormir e quando estamos acordados. A produção de melatonina é diretamente influenciada pela escuridão e, por outro lado, pode ser inibida pela luz. Por isso, a melatonina é então o nosso relógio biológico. Como é que a melatonina vai atuar no nosso organismo? A melatonina sinaliza ao meu corpo que está na hora de eu dormir, ou seja, promove o início do meu sono e melhora aqui a qualidade do descanso noturno. Além disso, a melatonina regula o meu relógio biológico e ajuda-me a manter aqui um ritmo de vigília e de sono, sobretudo, por exemplo, em quem trabalha por turnos ou em situações de jet lag, de viagens de longo curso. A melatonina tem também alguma ação antioxidante, ou seja, de proteção das nossas células e pode até influenciar o nosso humor e ter efeitos sobre as hormonas reprodutivas. Já vamos saber se são efeitos bons ou se nem tanto. A melatonina é apresentada como um suplemento natural por excelência, que regula o sono e não tem dependência, mas, na prática, será que podemos fazer um uso discriminado e estamos mesmo a promover um sono saudável? Ou será que estamos a criar aqui uma geração de dependentes da pílula do descanso? Segundo o Zdanov, em 2001, a melatonina é eficaz sim para regular o sono em pessoas com jet lag ou com alterações do ritmo, mas Ferraccioli, em 2013, veio confirmar aqui alguma eficácia na redução da latência do sono. Por outro lado, pode interferir também na termorregulação e nos ritmos naturais do corpo se não for usada de forma correta, segundo nos diz Kajokan em 2003. E aqui começa a grande crítica. A melatonina passou a ser um suplemento diário, passou a ser o paracetamol dos suplementos, sem avaliação médica em crianças, em adolescentes, em idosos, e nos últimos anos tem-se verificado, sobretudo, um grande aumento do uso da melatonina em crianças, especialmente para lidar com dificuldades no adormecer. Ou será que são dificuldades na falta de paciência dos pais e cuidadores? O que é que vamos aqui associar a melatonina e em que caso é que ela pode ser útil em crianças? Em transtornos do espectro autista, devidamente acompanhados pelo médico que acompanha a criança, em transtornos de TDAH, portanto déficit de atenção, hiperatividade, na ansiedade noturna e em problemas comportamentais de sono. E aí sim isso pode acontecer. Contudo, o acompanhamento profissional torna-se fulcral. Porquê? Porque senão podem acontecer aqui, e há muitos relatos de um uso desregrado que causam enurese, ou seja, o comum xixi na cama, atrasos no desenvolvimento hormonal e na puberdade destes jovens adolescentes, e esta é das hipóteses sobre a qual mais estudos atualmente se têm versado, e ainda interferência com outras medicações ou suplementos que a criança possa fazer. Portanto, é bom sim, tem que ser regrado com certeza. Temos aqui também outros pontos importantes a considerar. A melatonina não é um sedativo, nada disso. É um regulador do sono vigília.
Por isso, só vai ser eficaz se a minha dificuldade estiver associada a um horário biológico desajustado, ou seja, se eu não conseguir adormecer à hora em que eu tendencialmente quero adormecer. Faltam também estudos a longo prazo sobre o uso continuado em crianças e volto-vos a dizer, a área que tem sido mais estudada é esta do desenvolvimento hormonal e da puberdade. Além disso, a nossa produção natural de melanina pode ser, portanto, afetada se ela for usada indiscriminadamente. Portanto, geralmente é segura quando em doses baixas e por curtos períodos, mas, em caso contrário, pode causar sonolência diurna, tonturas, dor de cabeça, alterações do humor. Por isso é mesmo muito importante que estas doses de melatonina, quando ela faz sentido, sejam corretas e sejam feitas de uma forma muito regrada. Por isso, nós estamos a tratar, tal como na ansiedade, o sono, que é um problema multifactorial. Por isso, o sono não é só falta de melatonina. Antes fosse, porque era muito mais fácil de resolver. Temos que perceber se não estamos a usar excessivamente telas, temos que perceber se não tem a ver com a tal ansiedade, se a alimentação até pode estar a interferir, ou o tempo que realmente nós temos para fazermos um sono de qualidade. O nosso dia a dia é cada vez mais agitado e sobra pouco tempo para dormir. Isso também pode ser um problema. Portanto, a melatonina pode ser uma grande aliada, sim, mas usada com inteligência e com contexto. Vamos agora ao nosso terceiro tema, que é a cafeína. A cafeína é provavelmente a substância psicoativa mais conhecida e mais consumida no mundo. Está presente no café, obviamente, no chá, nos refrigerantes e até sob a forma de suplemento energético. Até que ponto é que ela melhora o nosso foco, a nossa concentração? E quando é que o seu consumo se pode tornar aqui um problema? Ela aumenta a nossa atenção, aumenta o nosso estado de alerta, porque vai bloquear os receptores da adenosina, que é uma substância que promove diretamente o sono. Ora, se esta adenosina é bloqueada, automaticamente a promoção do sono também e vai ser retardada, o que nos faz sentir mais despertos e mais concentrados. Segundo Juliana Griffiths, em 2004, a cafeína atua como um estimulante então do SNC, ou seja, bloqueia os receptores da adenosina. A adenosina não tem onde ser recebida nas células, portanto nos neurónios, o que vai fazer com que nos sintamos com menos fadiga. A adenosina é um neurotransmissor, tal como o GABA, que falámos inicialmente, e se o GABA era um neurotransmissor inibitório, a adenosina é ao contrário. Portanto, a adenosina vai fazer aqui vai nos dar uma sensação de sono, de fadiga. Portanto, se nós não conseguirmos receber adenosina, se este neurotransmissor for bloqueado, e neste caso acontece pela cafeína, nós não vamos sentir esta sensação de fadiga. Por isso, e é assim que se explica como é que a cafeína aumenta o nosso estado de alerta e melhora a nossa atenção por curtos períodos. Em doses moderadas, 200 a 400 mg por dia, a cafeína pode ser sim um aliado para o nosso foco. Já Smith, em 2002, vai nos dizer que há riscos no seu consumo excessivo, porque o abuso, aliás, da cafeína pode nos levar à ansiedade, a palpitações, a arritmias cardíacas e, acima de tudo, à dependência. Por isso, a tolerância à cafeína desenvolve-se aqui bastante rápido, portanto, o nosso organismo aprende a lidar com a dose de cafeína que ingerimos bastante rápido, o que vai nos pedir doses cada vez maiores, e aí estamos a criar aqui um ciclo vicioso, portanto, um problema maior do que o inicial. E este problema ou esta discussão fica ainda mais polémica quando nós consideramos a linha ténue que está entre a dose segura e o abuso, ou seja, o limite entre estes dois pontos não é universal e varia de acordo com os genes, com a sensibilidade de cada um, com a idade e com a presença de condições médicas que podem fazer com que a cafeína seja negada por absoluto. Ou seja, é importante percebermos que a cafeína, quer no café, quer no chocolate, quer nas bebidas energéticas, pode resultar em sérios problemas cardiovasculares. Então, a cafeína melhora o foco? Sim, mas com limitações. Causa dependência? Sim, em doses elevadas. A maioria dos órgãos de saúde em que nos baseamos, como a FDA, Food and Drug Administration, ou a própria EFSA, que controla toda a suplementação a nível europeu, recomendam até 400 mg de cafeína por dia, o que equivale a cerca de 4 chávenas de café. Consumir mais do que estes 400 já pode ser uma dose excessiva. A partir dos 600 mg já temos estudos
que relacionam este consumo de cafeína a efeitos colaterais severos, como a ansiedade, como a taquicardia, ou seja, o aumento do desregrado da nossa frequência cardíaca, insónia, tremores e outros sintomas de dependência, ou seja, eu pensar que eu preciso daquele café e os meus sintomas vão desaparecer aí. Em adolescentes, a recomendação é muito mais restrita, porque os adolescentes são muito sensíveis aos efeitos da cafeína e não devem ultrapassar as 100 miligramas por dia, ou seja, uma chávena de café. Em adolescentes ou em crianças, pior ainda, a dependência pode desenvolver-se em doses acima das 300 miligramas. Portanto, reparem como a sensibilidade é diferente e como pode variar de pessoa para pessoa. Portanto, aqui nós, enquanto consumidores e enquanto profissionais que vamos aconselhar, temos de avaliar o custo-benefício, claro, do uso contínuo, principalmente em populações que sejam mais vulneráveis. Ou seja, quando é que passa de ser um estimulante super útil utilizado em situações pontuais e quando é que eu passo a ser completamente dependente desta cafeína. Chegamos aqui ao meio da nossa aula e tudo o que acabaram de aprender sobre ansiedade, sobre melatonina, sobre cafeína é apenas 4% daquilo que eu vos ensino no meu curso de suplementos alimentares, desportivos e fitoterapia. Por isso, imaginem ter acesso a 108 horas de protocolos específicos, de dosagens exatas ditas por associações credíveis, de combinações de suplementos que realmente funcionam. Portanto, tudo baseado em evidência científica sólida. Enquanto a maioria das pessoas continua a experimentar aqui suplementos ao acaso, porque a vizinha disse que era muito bom, porque a minha prima tomou e fez-lhe bem, vocês vão saber exatamente o que é que vocês devem tomar e aconselhar, quando e porquê. Se em apenas 20 minutos já consegui abrir aqui os vossos olhos para algumas novas possibilidades e realidades, imaginem 12 semanas de formação intensiva. O que é que isto vai fazer pela vossa saúde, pelo vosso bem-estar e o das pessoas que vocês aconselham e com quem vocês trabalham? Fiquem aqui mais alguns minutinhos comigo que eu vou-vos mostrar depois como é que podem ter acesso a todo este conhecimento que pode literalmente transformar vidas. Vamos agora falar de creatina. A creatina, será que é só para atletas ou será que pode ter aqui outros benefícios? A creatina é amplamente conhecida no meio desportivo como um suplemento que melhora a força e a resistência muscular. Ou seja, a creatina vai ter impacto na energia direta das células dos músculos. No entanto, o interesse científico sobre a creatina tem-se vindo a adensar cada vez mais e com razão. Os seus efeitos no cérebro têm crescido significativamente nas últimas décadas e nós agora vamos acompanhar esta tendência. Na prática, o que é que a creatina faz? A creatina é uma molécula que atua principalmente como um reservatório rápido de energia para as minhas células, ou seja, ela facilita a regeneração do meu ATP. E o que é o ATP? Adenosina trifosfato. O ATP é a minha moeda energética, é o diesel ultimate das minhas células. O que é que acontece? Ele é fundamental para todos os processos celulares. Nós armazenámo-lo dentro das nossas células, no espaço das mitocôndrias, e vamos libertar esta energia, libertar este ATP quando é necessário. Ora, se a creatina trabalha na regulação deste ATP, então diretamente a creatina trabalha na regulação de energia para as minhas células. E qual é o órgão ou dos órgãos que mais energia nos consome ao longo do dia? É o cérebro. Nós estamos constantemente a utilizar o nosso cérebro e o cérebro é extremamente dependente de energia. E está mais do que provado cientificamente que o cérebro tem quantidades consideráveis de creatina. Segundo Avgerinos et al., em 2018, o cérebro vai utilizar então esta creatina para manter a homeostase energética dos neurónios, especialmente em condições de alta demanda metabólica ou de stress. Por exemplo, quando eu estou numa tarefa cognitiva muito intensa, quando eu estou a fazer inventários no meu trabalho, quando eu sou estudante e estou naquela fase dos exames da faculdade, quando eu vivo em privação de sono porque tenho um bebê pequeno e não consigo descansar e o meu cérebro está constantemente a precisar de mais e mais energia, ou em situações então de stress metabólico. E então aqui a creatina tem sim benefícios comprovados. A creatina, pode suprir esta demanda extra de energia do meu cérebro e melhorar, acima de tudo, a eficiência energética dos neurónios e das células cerebrais. Ou seja, quando e em que funções é que a minha energia, o meu ATP, deve ser utilizado.
Há estudos já, tanto em humanos como em animais, que demonstram que a creatina pode melhorar as nossas funções cognitivas, nomeadamente memória a curto prazo. Onde é que eu deixei as chaves do carro? Atenção, processamento de informações, portanto, tudo aquilo que me disseram e eu estudei e vou conseguir aplicar no meu teste, sobretudo em populações mais vulneráveis. Por exemplo, idosos que apresentam naturalmente um declínio no metabolismo da energia cerebral, a suplementação mostrou, com creatina, claro, efeitos promissores a preservar a função cognitiva e a reduzir a fadiga mental. Isto diz-nos Ray e diz-nos McMorris em 2007, não sou eu que digo. Além disso, temos então muitas evidências emergentes que a creatina pode até ajudar a proteger o nosso cérebro em condições patológicas como doenças neurodegenerativas, ou seja, adiar o Alzheimer, o Parkinson. Até em transtornos psiquiátricos, a creatina tem atividade demonstrada por meio da melhora do metabolismo energético, ou seja, desta melhor gestão da energia, do ATP, e pelo seu efeito neuroprotetor. No entanto, aplicar aqui creatina em jovens crianças saudáveis pode ser controverso. O seu benefício pode ser limitado, principalmente, o que também pode ser difícil nestes grupos, se eles já fizerem uma dieta adequada. Em estudantes, o uso da creatina pode sim trazer um ganho cognitivo em períodos de energia mais, portanto, mais elevada, ou até em períodos de privação de sono, porque é muito comum os estudantes deixarem de dormir para conseguirem estudar, mas também não é a fórmula mágica, portanto, nem pode ser adaptada desta forma. Ajuda sim, mas o resto tem que lá estar e tem que estar a funcionar bem. Tem que haver uma alimentação balanceada e tem que haver períodos de descanso. Outro ponto muito importante é que a creatina é segura sim, com baixo risco de efeitos adversos, quando usada em doses recomendadas. E o que nos diz a EFSA é que a dose recomendada é de 3 gramas por dia, no máximo 5 gramas por dia. E a desinformação constante e crescente faz com que muita gente use erroneamente aqui a creatina associada aqui ao fisiculturismo e, portanto, vamos fazer aqui doses enormes para ficarmos super musculados. Portanto, não, vamos esquecer que a creatina é só para atletas. Todos beneficiamos dela. O potencial da creatina no sistema nervoso é um campo em expansão, mas já com muita evidência científica comprovada. Portanto, já sabemos quais são as populações que mais beneficiam e qual é o seu real impacto. Vamos falar agora sobre plantas adaptogénicas. Plantas adaptogénicas existem centenas delas e para quem gosta de plantas fitoterápicas, com certeza conhecem a ashwagandha, a rhodiola rósea, o ginseng. Plantas adaptogénicas são plantas que ajudam o nosso organismo a adaptar-se a situações de stress, tanto físico como mental, e a manter o equilíbrio interno, ou seja, aqui a homeostase. Elas representam um grupo fascinante que, segundo a medicina tradicional, desde os tempos da medicina ayurvédica, que até aos dias de hoje é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde, tem a capacidade de ajudar o nosso organismo a resistir então ao stress, seja ele físico, químico ou biológico. As três que vos trouxe aqui, a ashwagandha, a rhodiola e o ginseng, têm compostos então bioativos que vão modular o nosso eixo hipotálamo hipófise adrenal, o eixo HHA, que é fundamental na resposta ao stress. O eixo HHA é um sistema de regulação hormonal do nosso corpo humano que desempenha aqui um papel fundamental na resposta ao stress e no equilíbrio do nosso metabolismo. E é essencial então para a homeostase. Vamos perceber rapidamente como é que ele funciona. O hipotálamo vai detectar tudo o que sejam estímulos estressantes e aí vai libertar uma hormona libertadora da corticotrofina. Vamos doravante designar por CRF. Esta CRF, que é uma hormona, recordo, vai atingir a hipófise, que é aqui a glândula mestra, vamos dizer assim, que em resposta à recepção da CRF vai libertar uma outra hormona, a hormona adrenocorticotrófica, ACTH. Este ACTH vai viajar pela nossa corrente sanguínea até chegar às glândulas adrenais ou suprarrenais, portanto no rim, e vai estimulá-las a produzir o cortisol, que com certeza já ouviram disseminadamente dizer que é a hormona do stress. E não é totalmente errado. O cortisol é uma hormona esteroide que vai exercer aqui uma série de respostas no nosso organismo, nomeadamente esta resposta ao stress. Mas os nossos níveis de cortisol não se querem nem muito elevados, nem muito baixos. O ideal será entre os 10 e os 15 miligramas por cada decilitro de sangue.
Tanto números de cortisol muito baixos como números muito altos vão ter efeitos adversos no nosso organismo. Portanto, é essencial que este eixo esteja controlado para que a concentração de cortisol também. A ashwagandha acaba por ser aqui uma das plantas adaptogénicas mais populares, tem vindo a ser alvo de várias revisões sistemáticas que indicam aqui uma redução significativa nos níveis do cortisol. Há até estudos que mostram que a ashwagandha pode diminuir diretamente sintomas de ansiedade, melhorar o sono e elevar a nossa resistência física, que é uma coisa que com cortisol elevado pode estar aqui comprometida. Já a rodiola já vem desde a medicina russa, já vem destes países escandinavos, é antiquíssima e atua como um modulador na fadiga mental e física. Ela ajuda a controlar, todas elas ajudam a controlar este eixo HHA. Um, a rodiola possui compostos, nomeadamente alguns glicosídeos, as rosavinas, que influenciam neurotransmissores, como a serotonina e a dopamina, que são neurotransmissores diretamente responsáveis pelo nosso humor e pela nossa performance cognitiva, sobretudo quando em stress. Em relação ao ginseng, é então também apoiado aqui por várias evidências de melhoria no eixo hipotálamo e hipófise adrenal e também por uma boa melhoria da resposta no sistema imunitário, porque ele reduz de forma bastante drástica o nosso stress oxidativo, ou seja, a produção excessiva de radicais livres que vão então atrapalhar as nossas células, como vocês sabem, nomeadamente as do sistema nervoso central. Agora, o que nos gera polémica é o facto que, apesar do aumento significativo de publicações científicas, obviamente, a qualidade da evidência ainda é considerada moderada por alguns especialistas, nomeadamente Panossian, em 2017, que nos diz que falta regulamentação rigorosa nos suplementos fitoterápicos e que pode levar, e vocês vão de reparar nisso, em diferentes laboratórios a variações grandes na concentração dos princípios ativos. Falando aqui em segurança, o uso destas plantas é geralmente bem tolerado, mas não é isento de riscos. Portanto, eles podem interagir com medicamentos também direcionados ao sistema nervoso central, nomeadamente psiquiátricos, não é? Até com medicamentos anticoagulantes e até com imunossupressores. Daí que seja muito importante e que nos caiba a nós esta reflexão. Portanto, questionar o nosso cliente ou o nosso paciente, o que quer que seja, se este uso é realmente seguro e vai ser benéfico. E se estamos aqui perante um benefício real ou se estamos aqui a desviar o nosso foco do tratamento integral do stress. Não se esqueçam que o stress, tal como a ansiedade, tal como o sono, é multifactorial. As plantas adaptogénicas ajudam, o nosso corpo precisa deste eixo HHA para modular o cortisol, a quantidade de cortisol e a resposta ao stress. No entanto, podem não ser suficientes e não se esqueçam desta abordagem ampla e completa. Estamos quase no fim. A maioria das pessoas gasta centenas de euros por ano em suplementos que não funcionam porque não sabem 3 coisas fundamentais que vocês já foram aprendendo. O que tomar para um determinado problema específico, quanto tomar para ter resultados reais e como combinar suplementos sem criar interferências, como vimos agora que pode acontecer aqui no caso das adaptogénicas. Se continuam a comprar suplementos ou a aconselhar suplementos com base em comentários de internet, em conselhos de amigos, estão literalmente a deitar o vosso dinheiro fora e a fazer as pessoas fazer o mesmo. Por isso, o meu curso de suplementação alimentar, desportivos e fitoterapia elimina completamente este problema. São 108 horas de formação onde vocês aprendem o sistema exato e vão criar aqui protocolos que realmente funcionam. Perceber aqui as contraindicações, perceber quando e o que se deve tomar para que finalidade. Como eu disse, estamos quase no fim e vamos só falar agora sobre o ômega 3. Será ele essencial ou será um suplemento sobreestimado? O ômega 3, especialmente dentre ele os ácidos gordos DHA, docosahexaenoico, e EPA, eicosapentaenoico, é um dos suplementos mais estudados aqui no contexto do sistema nervoso e da saúde cerebral e muito associado à prevenção de doenças, aliás, neurodegenerativas, como o Alzheimer, o Parkinson. Até que ponto é que esta suplementação é realmente necessária? O cérebro humano, como vocês sabem, é composto em grande parte por lípidos, por gorduras. E o DHA, este ácido gordo, é um componente estrutural
crucial das nossas membranas dos neurónios. É fundamental para que elas sejam fluidas, para que sinalizem aqui celularmente de forma correta esta neurotransmissão e a neuroplasticidade, ou seja, para que se formem novas conexões neuronais. E vamos falar disto muito em profundidade no nosso curso. Além disso, o ômega 3 tem também propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, portanto, de ajudar aqui a eliminar os efeitos nefastos dos radicais livres. E estes dois processos, a atividade inflamatória excessiva e o stress oxidativo, são altamente envolvidos na neurodegeneração. Então, logicamente, se nós conseguimos travá-los ou diminuí-los, então com certeza vamos estar aqui a prevenir as neurodegenerativas. O que nos diz a OMS e também a American Heart Association é que devemos fazer pelo menos 500 miligramas de EPA e DHA por dia para uma saúde cerebral e até cardiovascular equilibrada. No entanto, se estivermos aqui a falar da prevenção e tratamento de doenças tanto neurodegenerativas como cardiovasculares, a dose já sobe para 1 grama por dia, ou seja, 1000 miligramas da combinação EPA mais DHA. Normalmente o DHA vem em maiores quantidades, segundo a mesma American Heart Association. Estudos epidemiológicos têm-nos também mostrado que populações que fazem um consumo de peixes mais ricos em ômega 3 apresentam uma menor incidência de declínio cognitivo e de demências. Isto não vos digo eu, diz-nos Morris em 2003. E há algumas meta-análises que sugerem aqui também algum benefício em melhorar, aliás, funções cognitivas em idosos que já têm algum declínio neuronal aqui associado à idade leve. Já existe também aqui alguma consonância na prevenção do Alzheimer, mesmo em indivíduos saudáveis. Há estudos, nomeadamente apoiados por Yurko Mauro et al. Em 2015 e por Mazarrio em 2012. Todos estes estudos estão nas referências bibliográficas do nosso curso. Outro ponto crucial aqui, então, é a fonte e a qualidade ou do alimento onde vamos buscar o ômega 3 ou do suplemento. Porque o mercado oferece-nos várias opções. Óleo de peixe, óleo de krill, marisco e também até algumas algas para quem procura aqui uma alternativa vegan. Cada uma tem uma biodisponibilidade e um perfil nutricional distinto, ou seja, a forma como o nosso organismo vai aproveitar vai ser um bocadinho diferente. O óleo de peixe continua a ser o mais recomendado na literatura, porque tem aqui, continua a ter a maior biodisponibilidade, embora o óleo de krill tenha vindo a ser um concorrente cada vez mais estudado, embora com um preço bastante mais elevado. A pureza da origem é essencial para quê? Para evitarmos a contaminação do ômega 3 por metais pesados, nomeadamente nas águas oceânicas, em suplementos mal produzidos e que não tenham a certificação correta, que já vamos aprender no nosso curso. Estes metais pesados podem estar presentes e tornar-se aqui com riscos adicionais para a nossa saúde, como nos diz Rie et al. Em 2018. Portanto, a recomendação para a suplementação do ômega 3 tem que ser individualizada. É importante, sim, mas tem que considerar fatores como a dieta habitual, o consumo regular destes alimentos ricos no ômega 3 e, portanto, ele é um nutriente fundamental para a saúde do sistema nervoso, sim, tem uma forte base biológica, sim, e há várias evidências epidemiológicas a sustentar aqui o seu papel na prevenção das doenças neurodegenerativas. Estamos no fim da nossa aula e se chegaste até aqui é porque sentes que há algo mais, algo que te puxou a ver este vídeo até aqui. Portanto, podes fazer melhor pela tua saúde e tens razão. Estás aqui numa encruzilhada. Podes fechar este vídeo e continuar a fazer o que sempre fizeste, ou seja, a comprar suplementos só porque sim, a aconselhar de uma forma indevida, ou então podes dar o próximo passo e finalmente aprender aqui o sistema que vai transformar a forma como cuidas da tua saúde e da saúde das pessoas que tu aconselhas. O curso de suplementação alimentar, desportiva e fitoterapia já mudou a vida de várias pessoas. São 108 horas de formação, de conhecimento, que normalmente podem derivar e custar milhares de euros em consultas privadas. Hoje, por apenas 249 euros ou 3 vezes 83 euros sem qualquer tipo de juro, podes ter acesso a este mesmo conhecimento que eu uso na minha prática profissional já há mais de 10 anos. Atenção, só há 30 vagas disponíveis e algumas já estão ocupadas, por isso a decisão é vossa. Podem continuar a tentar adivinhar ou podem finalmente saber. Se estão prontos para a transformação,
todas as informações estão na descrição deste vídeo e, portanto, cliquem aqui e cliquem agora. Até já!